is bringing, I will start to reading. Diz assim a palavra de It Deus. says the word of God. Irmãs, o pastor Sisters, the pastor, vai estar falando especificamente para os homens, I will be speaking specifically directly to the man. tá? Okay? Se vocês não der glória a Deus, If you do not glorify, vocês vão perder, you will lose. tá? Right? Porque depois vem a pastora Because my wife, the pastor, Andrea, she's going to come after me, e vai falar bem para and vocês. she will be speaking directly to E aí eles vão dar glória a Deus. the women, and then they will hallow tonight. Então diz assim a palavra. It says the scripture, Versículo 7, verse 7, Cantares de Salomão. Song of Songs, chapter 4. Tu és toda formosa, Oh, beautiful you are, amiga my minha, darling. e em ti não há mancha. There is no flaw in you. Vem comigo do Líbano, minha esposa. Come with me from Lebanon, my bride. Vem comigo do Líbano. Come with me from Olha, Lebanon. desde o cume de Amana, Descend from the crest of Ammon, desde o cume de Senir e de Hernon, top of Senir, the summit of Hermon. desde as moradas dos leões, desde os montes dos From leopardos. the lion's dens and the mountain haunts of the leopards. Tiraste-me o coração, minha irmã. You have minha stolen my esposa. heart, my sister, my bride. Tiraste-me o You coração have stolen my heart. com dos teus olhos, With one glance of your eyes, com colar do teu pescoço. with one jewel of your necklace. Que belos são os teus How amores, delightful irmã is your minha. love, my sister, my bride. Ó esposa minha, quanto melhores são os teus amores do que o vinho, How much more pleasant is your love than wine, e o aroma dos teus bálsamos and the fragrance of your perfume do que de todas as especiarias. than any spice. Favos de mel manam dos teus lábios, ó minha esposa. Your lips drop sweetness as the honeycomb, my bride. Mel e leite estão debaixo da tua língua, Milk and honey are under your e tongue. o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. The fragrance of your garments is like that of the Lebanon. Jardim fechado és tu, irmã minha. You are garden locked up, my sister, my bride. Esposa minha, My bride. manancial fechado, You are spring enclosed, fonte selada. a seal fountain. Agora, vá comigo também em Romanos capítulo 15. Mas Now, deixa uma fitinha ali que nós já vamos voltar. now go to Romans 15. Romans chapter 15, Especialmente o versículo 4. Romans 15, 4. Que diz assim: porque tudo que antes foi escrito For everything that was written in the past para nosso ensino foi escrito, was written to teach us, para que pela paciência e consolação das Escrituras so that through endurance and the encouragement of the scriptures, tenhamos esperança. we might have hope. Feche seus olhos. Close your eyes, let us pray. Pai querido e Pai amado, Dear Father, mais uma vez oramos nesta once noite. again we pray tonight. Pedimos a tua bênção We ask your blessings e a tua direção. and your guidance. E todas as palavras, Senhor, All the words of God tu já tens colocado em meu that coração have put in my heart para falar nesta to noite speak tonight para estes casais. to these couples. Que a tua unção Let your anointing e o teu and your Espírito spirit dê entendimento completo e total, give totally complete understanding, para que eles possam, Senhor, so they can be the Lord, entender understand os ensinamentos da tua the palavra, things of your word, para poder aplicar nos seus casamentos, so they can apply in their nos marriage, seus relacionamentos, in their relationship, e viver esta bênção and they can live this blessing descrita na tua palavra, described in your word, deste relacionamento from this relationship que está descrito em Cantares de that is Salomão. written in the É o que eu Psalms. te peço, I ask you no nome de in the Jesus. name of Jesus. Amém. Amen. Irmãos queridos,
Beloved, Tendo por base estes textos que nós lemos, having as a theme the scriptures and the verses that we read, especialmente o versículo 4 agora, que fala, porque tudo que antes foi escrito, especially the Romans 15:4 that says that everything that was written in the past, foi escrito para nosso ensino, foi it escrito, was written for our teaching, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. so we can have hope through the patience from the scripture. E esse tudo And this everything que antes foi escrito, that was written in the para past nosso ensino foi escrito, to teach us, está incluído, it is included, e graças a Deus está incluído, and thank God it is included, o livro de Cantares de Salomão. the book of Song of Songs. O livro de Cantares, The book of Songs ele tem por finalidade primária, has the primarily purpose, principal, mainly mostrar demonstrates como era o relacionamento how the relationship do rei Salomão com a sua esposa Sulamita. was between the King Solomon and the Shunammite, his wife. Essa interpretação que This interpretation o livro de Cantares that is demonstra o relacionamento de Cristo com a igreja, this book demonstrates the relationship between Jesus and the church é uma interpretação is an interpretation, secundária, secondly, posterior, after, que não se baseia na interpretação básica da palavra de there Deus, is no based on the primarily interpretation of the text, na hermenêutica básica. the hermeneutics. Por isso ela não é tida como doutrinária That's why it's not a doctrine ou principal. or mainly, primarily. O principal ponto do livro The primarily focus of this book é mostrar, is to show, ensinar os to homens teach the men, e as mulheres de Deus the women of God, como deve ser how o to, relacionamento conjugal how is supposed to be the relationship in the couple entre o homem e a mulher. between man and wife. Vale a pena você notar também, querido, It is interesting to notice que o Espírito Santo de Deus, that the Holy Ghost que inspirou toda a palavra de Deus, toda a that Bíblia, inspired the whole Bible, de acordo accordingly 2 Timóteo 3 e to the 16, 2 Timothy 3:16, 2 Pedro 1, 20 e 21, 2 Peter 1:21. ele não tomou nenhum homem comum He didn't took any normal man para estar escrevendo o livro de to Cantares. use as an example to read the Song of Songs. Para nós não dizermos depois, que ele agia assim para com a sua esposa, So we don't make the mistake to say that he acts like that with his wife porque não tinha outra, because he didn't have another wife, ou porque ele era um pobre coitado, or because King Solomon was a poor man, ou ele não tinha inteligência, or because King Solomon didn't have intelligence, né? Ou ele era um frouxo. or he was a coward. Não, amados. No. Quem escreveu Cantares, Who written the book of Song of Songs, quem o Espírito Santo de Deus usou para escrever Cântico dos Cânticos, who the Holy Spirit used to write this book, né? Foi was o rei Salomão. the King Solomon. Vocês sabem muito bem, You know vocês very well, vocês conhecem a palavra, and know the word, que Salomão tinha muitas opções de that King mulheres, Solomon had many women, né? 1000 para falar a a verdade. 1,000 women. Né? 1 Reis 11:3 fala isso. First Kings says this. Salomão foi o extremo oposto de qualquer pessoa que não tem entendimento. He was the very opposite of the people that lack understanding. A Bíblia diz que Deus lhe deu um coração tão sábio Bible says that God gave him a wise heart. que antes dele igual não houve, Before him, nobody was like e him. depois dele não se levantará. Or after him, nobody was 1 like Reis him. 3:12. First Kings 3:12. Salomão foi muito longe de ser um pobre coitado. He was far away to be a poor guy.
A Bíblia diz que Deus lhe deu riquezas. The Bible says that God E gave glória. him riches and glory. Que entre os reis daquela época não existia, não tinha ninguém igual a There Salomão. was none among the kings in the earth like Solomon. 1 Reis 13:13. 1 Kings 3:13. Salomão foi o contrário de um homem frouxo, irmãos. Solomon was the opposite of a coward man. Salomão era um rei que resolvia os problemas do seu reino, julgava causas extremamente He difíceis. used to judge and bring solution to the problems of his kingdom. A Bíblia diz em 1 The Reis, Bible says, capítulo 3, versículo 28, verse 3:28, que o povo that temia the people e fear respeitava respect o rei. the king. Porque diz lá, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus Because they see the God's wisdom in him para fazer justiça. to do the justice. Salomão, mesmo com pouca idade, Even though on the early age, ele mandou matar a espada he spared todos aqueles que se and opuseram ao seu killed reino. everybody that opposed him in his kingdom. Até mesmo a sua mãe, Even though his mother, a rainha, the queen, quando ela foi fazer um pedido, when she come and asking né, de uma mulher para dar para o seu irmão mais velho, when they came to make a request to give a young woman to give to his brother, e ele viu que ela tinha sido enganada pelo and seu he irmão, noticed his mother had been deceived by his older brother, ele disse não para ela, he por um said pedido no da to rainha, her e mandou matar o irmão. and sent somebody to kill his brother. E mandou matar o irmão. O que eu quero dizer que, com isso My point here is é que Salomão that Solomon, não tinha nada de frouxo. he didn't joke. Ele era um homem He sério. was serious. Nenhuma mulher persuadia ele. No woman persuaded Ele não ia Solomon. na conversa de ninguém. He didn't go by speaks of somebody else. Este homem This man é que o Espírito Santo is that the Holy Ghost escolheu chose para escrever to write um livro a book que demonstra that demonstrates como deve ser how o the relacionamento, relationship como um homem de is Deus supposed to be. deve tratar A man of God must to treat a sua esposa. his wife. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E olha como ele tratava. And look how he treated. Irmãs, começa a afiar a Sister, língua. please start to get happy. Afia a língua aí Please agora. start to feel happy. Veja versículo 7 Look verse 7, do capítulo 4 de Cantares. chapter 4 of Song of Songs. Tu és toda formosa. How beautiful you are. Amiga My minha. Nós mesmos. Aleluia. Dá, meu irmão, dá uma olhadinha aí pro teu Please, my lado. brother, look E beside começa a you dizer assim, como and tu tá start to tell her formosa. how beautiful you are today. Como tu tá formosa How hoje, pretty minha you amiguinha. are, my darling, Minha amiguinha linda. my dear friend, pretty. Meu Deus, como vocês são enferrujados. My God, you are all rusted. Glória a Deus. No versículo 8, Verse 8, aí que ele diz, he says, minha esposa. my wife. Veja que como ele trata Look how he a sua treats esposa, his wife, primeiramente como uma amiga, primarily as evangelista. a friend, E aí então como uma esposa, then depois ele as a fala, wife. esposa. No verso 9 ele diz, Verse 9. tiraste-me o coração, minha irmã, He said, you stole my heart, my sister, minha esposa. my wife. Olha só como ele tem ela em primeiro lugar, Look his approach to have her as a Como uma first amiga. place, as a friend, como uma irmã as a amada. sister, a beloved E sister, então, and then depois como uma esposa. as a wife. Amados, Beloved, este é um this is ensinamento a teaching que o livro de Cantares, that the book of Song of Traz. Song brings. que o homem, That the man, o marido, the husband, ele deve tratar, he must treat, ele deve ter he must a have sua esposa His wife. em primeiro lugar, in first place como sua amiga, as his friend, como sua melhor as his amiga, best friend, como uma irmã as a amada, beloved sister,
Os homens estão dando glória a Deus. The Vocês men estão... are glorified, but the ladies tonight are quiet. The ladies are quiet tonight. Sabe quem é o seu melhor amigo? Do you know who is your best friend? Tá aí do teu lado, He's rapaz. besides you. Acorda! Wake up. Aleluia. Hallelujah. Provérbios 18 e 24 diz assim. Proverbs E 18:24 foi o says, próprio Salomão que escreveu. there was the very Solomon who wrote, Mas há amigo there are friends que é mais chegado that are closer que o irmão. than a brother. De quem que ele está falando? Who is he talking about? Em primeiro lugar, lógico, First, de place Deus. about God. Mas em segundo, But secondly, ele está falando da sua he's esposa. talking about his wife. Que esta amiga That is this friend. mais chegada que o irmão. Very close. Closer than a brother. Da boca dos pequenininhos, da boca dos pequenos, From the lips of Perfeito the louvor. child comes the perfect praise. assim diz a Bíblia. That's what the Bible says. Deixa ele dar glória a Deus Let aí. him glorify and praise him. Então, em primeiro lugar, So amado, first place, como deve ser how is o supposed, relacionamento how the do relationship casal? is supposed to be between Segundo a palavra the de couple Deus. according to the word. Deve ser uma amizade, Must be friendship, uma amizade profunda, a profound friendship, sincera, sincere, verdadeira. truthful. Amém. Amém. Glória a Deus. Verdade. Mas, pastor, But pastor, como é how is supposed uma to be amizade a friendship assim? like that? Uma amizade assim, meu A amado, friendship like that é uma amizade is que a friendship tem diálogo, that has dialogue, que tem that conversa. has conversation, É uma amizade It's que a tem friendship compartilhamento de pensamentos, that has the sharing of thoughts, de planos, of plans, de sonhos, Dreams. de projetos, projects, de ações of actions para o futuro. for the future. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Conversa Talk entre eles. between them. Jesus Cristo Jesus Christ nos dá um Give us exemplo de an amizade assim. example of friendship like that. Em João capítulo 15, In John 15, e versículo 15, verse 15, diz lá assim: it says, já vos não chamarei servos, porque o servo, espera aí, I no longer call you servants, because a servant não sabe o que faz o seu senhor, does not know his master's business. mas tenho-vos chamado Instead, amigos, I have called you friends, porque tudo quanto ouvi de meu pai, for everything that I learned from my father, tudo que eu sei, everything that I know, eu tenho dito a vocês, I have made known to you. eu tenho feito conhecer. I have made known to you. Existem maridos, Their husbands, segura aí agora, hold on, que ainda estão tratando as suas esposas that are still treating their wives como se elas fossem suas servas, as they were servants, como se elas fossem uma as they escrava. were slaves. Não compartilham nada Doesn't daquilo share que anything, ouvem, what they hear and learn, daquilo que sabem, all they learn and know. daquilo que They aprendem, don't want to share anything they daquilo que learn, veem, or what they have seen, daquilo que estão planejando, what they are planning, daquilo que estão sonhando. but those things that they are dreaming about. Nada. Nothing. Entra em casa mudo Come to the home e sai calado. silent and they live silent. Irmão, olha aqui pra mim, isto não é amizade. Gentlemen, look at me. This is not a friendship. Amados, irmãos queridos, Beloved, quais são os seus planos? what are your plans? Quais são os seus projetos? What are your projects? Quais são os seus Your pensamentos? thoughts? Quais são as suas fraquezas? What are your weaknesses? Quais são os seus pontos fracos? Your weak points? Quais são os seus pontos fortes? Your strong points?
Amado, se a sua mulher não sabe nada disso, Beloved, if your wives don't know anything about it, ela não é uma esposa para você. she's not a wife for you. Ela é uma serva. She's a servant, Ela é uma escrava. a slave. E esse não é o That's relacionamento not the right abençoado relationship. Blessed que Deus tem para ti. that God has for you. Não é. It's not. It is not. Deus quer que a tua esposa God wants that your wife seja be a tua amiga, your friend, a tua melhor your amiga, best friend, a tua companheira de verdade, your companion, your true, aquela que você truly pode companion, confiar, the one that will really trust compartilhar a and sua share your vida life e realmente te ajudar and really help you em todas as áreas da tua in vida. all areas of your life. Tem muitos maridos aí There are many husbands quebrando cabeça, breaking their heads, se dando mal, getting in a bad situation porque não because they don't compartilham share nada com a mulher. nothing with their wives. Ficam tomando They decisões take their own decisions que só dão prejuízo that bring only e atrasam a complications vida, and delay their lives porque não falam, because they don't speak, não they compartilham, don't share, não pedem they conselho, don't ask for an não querem advice, ouvir nada, they don't wanna listen porque se anything não estão falando, because if they don't talk, é porque não querem ouvir. they don't wanna listen. E aí tomam decisões, Then they take decisions, muitas das vezes erradas, wrong decisions, e se dão mal. and they end up badly. Mas Deus não tem isso para ti, querido. But God doesn't have this plan for Deus you. colocou esta pessoinha aí do teu lado. God has placed this person Esta beside you, amiguinha aí, his rapaz, little friend, para você falar com ela, so you can talk to para ela te her ajudar and she can help you a tomar essas to take decisões. decisions. Ah, dá glória a Deus, por favor. Please glorify. Say something. Aleluia. Hallelujah. Escute, irmão, Listen, my brother, e fale. and speak. Por mais que possamos ser, se é que somos, Even alguma though we coisa, can be, if we are, mais bem preparados, talvez em alguma área. well da nossa prepared vida, in some areas in our Nada lives, deve nothing must impedir uma amizade sincera avoid com a nossa a esposa. sincere friendship with our wives. Veja o caso de Deus com Abraão. Look, the relationship between God and Abraham. Em Isaías 41, versículo 8, Isaiah 41:8, Deus diz lá God said, que Abraão era Abraham. seu amigo. was his friend, E com certeza era mesmo. and surely he was. Lá em Gênesis, no capítulo 18, Genesis chapter 18, quando Deus estava prestes para destruir Sodoma e Gomorra, when God was about to strike Sodom and Gomorrah, versículo 17, ele diz assim: verse 17, he said, ocultarei eu a Abraão o que eu faço? will I hide any plans from Abraham? Após dizer isso, Can I say this? Can I say something? após dizer isso, After saying this, ele diz então no verso 20, then the verse 20 Deus says, começa a dizer, God started to a talk, compartilhar com to share Abraão with Abraham sobre o problema de Sodoma e Gomorra about the problem of Sodom and e o Gomorrah seu plano de destruir esta and cidade. his plan to strike the sinful cities. Abraão, por sua vez, Abraham aproveita esta amizade, take the advantage of the friendship mas sem desrespeitar nenhum momento without disrespecting God ao Senhor, to the Lord. e intercede He intercede in prayer pelo seu sobrinho Ló, for his nephew que morava lá, that was living in the city, e consegue de Deus and he could a sua salvação. the salvation of Lot, his nephew, from God. E com isso Deus recebeu a intercessão de Abraão, irmão, Then God received the Abraham intercession como que um alívio as a relief para a sua justa ira, for his just wrath, e manda então 2 anjos And para sent tirar o seu sobrinho Ló de lá. 2 angels to deliver Lot from Amados. the cities. Listen to me. Veja o exemplo Look this example de Deus, of God que é infinitamente superior a qualquer um de nós. that is
way greater and beyond above us. mas compartilhou seus planos But he shared his plans com seu amigo to Abraão. his friend Abraham. E nós, irmãos, What about us? que somos iguais. We are equal. E se bobear, às vezes até perdendo para ela. And sometimes we lose. We are below Por que them. não nós? Why not us? Eu penso que o problema I think the problem is está no orgulho masculino the man's pride que está nos cegando that is blinding us. e não estamos vendo a bênção que está do And we are not nosso seeing the lado blessing that is besides para us. compartilhar To share nossas cargas, our burdens, nossas our responsabilidades, responsibilities, nossos our planos, plans, nossos our sonhos dreams, e recebemos and alívio, receive relief, uma intercessão, and intersection, um and conselho counseling, para que possamos so atentar we can attempt para todos os the detalhes attention in all the que muitas vezes details não vemos that many times we can e nos see proteger to protect us de prejuízos from e damages danos, and losses, para que as coisas venham a acontecer com mais exatidão. so the things can happen exactly as we plan, E começarmos a ter mais sucesso. and we start to have good success. Quantos querem mais How many want a sucesso? success in here? Succeed in your life. Compartilhe com a tua esposa. Share with your life more. Tenha ela como a sua melhor amiga, meu irmão. Have her as your best friend. Isso lhe traz sucesso, That will bring you success, vitória victories, e paz. and peace. Paz. Peace. Se tratando de paz, Speaking about peace, eu vou terminar aqui já. I will close very soon. Vejamos os resultados Let us see the results do relacionamento de Salomão com a sua esposa Sulamita. from the relationship among Solomon and his wife. Os resultados que ele colheu The result that he reaped por ele ter for tratado a he sua treated her esposa como sua amiga, as a friend, como uma irmã as a sister também. also. Veja o último capítulo do livro, capítulo 8, no versículo 10. Você que tem a palavra do Senhor. Look, if you have your Bible, look the chapter 8, verse 10, Que diz assim: that says, as crianças são bem crianças, acho que vai dar para falar isso aí. there are some children, but I think I can talk about this. Olha o que diz a palavra. Look what the Bible says. Isso é a Sulamita que está falando. This is the Shunammite, his wife that is speaking. Eu sou um muro I am a wall, e os meus peitos and my breasts como as suas torres. are like towers. Então eu era Does I have aos seus olhos como aquela que acha paz. become in his eyes like one bringing contentment? Irmão Salomão, por ter tratado ela assim, Solomon, what he did to her a was, sua esposa, as he treated por her, ele ter tratado ela assim, because he treated his wife ele tinha nela like that, he como que um muro had her in her like a wall de proteção. of protection. Os seus peitos, Her breasts, aleluia, hallelujah, era como que torres de was segurança. like strong towers. Eita glória de Their Deus! glory. E só de olhar para ela, And just by looking, ele sentia paz, he felt peace. ele sentia He alívio. felt relief. Ela inspirava paz. She inspires peace to him. Você quer que a sua esposa You want your wife seja como um muro de to be proteção? like a wall. Você quer que os seus peitos, You want her breasts. glória a Deus, Hallelujah. está na Bíblia, irmão. It is in Olha a the glória. Bible. It is in the Bible. You can glorify. Seja como torres de Be like proteção para towers você, of protection to you, para você se segurar. so you can hold on Hallelujah. to it. Trate ela como sua amiga, Treat her as your friend, sua melhor your amiga. best friend. Aleluia. Hallelujah. Amados, por ele tratar ela assim, Because he treated her like that, ela valorizava o seu amor she valued his love de uma maneira profunda, in total. a such deep way.
Ele jamais foi desprezado por ela, He was never despised by her desrespeitado. or disrespected by her. Veja o que ela diz Look what she said. no versículo 7 do capítulo 10. Verse 7 of chapter. Do capítulo 10. Cantares, eu estou em Cantares. Não vou sair de Cantares mais não, vou Versículo ficar 10. só aqui. Não tem capítulo. Não, versículo 7 do capítulo 8, desculpa. Verse 7 of chapter 8. Look what it says. As muitas águas Many waters cannot. não poderiam apagar este amor, Many waters cannot quench love. nem os rios afogá-lo. Rivers cannot wash it away. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa, If one por were esse to amor, give all the wealth of his house to love, certamente a desprezariam. you will be scorned. Irmãos, nada tinha maior valor para a Sunamita Nothing had more value to the Shunammite do que o amor de Salomão. more than Solomon's O seu casamento, love, his marriage, o seu relacionamento, his relationship, o seu amado, his beloved, como ela trata as Salomão ao longo do she livro, treats Solomon along his era o book, que tinha o maior valor para ela. had a greatest value to her. Inclusive diz a tradição The tradition says que Salomão conquistou a that Sulamita Solomon gained her. se disfarçando de camponês. He pretended to be a worker field man to attract her De pastor de ovelhas, as a sheep shepherd, assim como ela era, as she was a sheep fazendo shepherd. amizade com ela. He pretended to be a sheep Assim shepherd ele to conquistou come ela. close to her and gain her attention. Porque quando ele viu ela pela primeira vez, Because when he saw her at the first time, e ela viu a comitiva de Salomão, and she saw the people that was coming with him, ela fugiu. she fled. Mas ele, quando olhou para ela, But when he saw her, ele se apaixonou. he fell in love. E aí então ele começou a pensar, como é que eu vou fazer Then he started to think, what am I going to para do chegar perto to dessa come camponesa close to this peasant sem ser como o rei? without being a king? Ele se disfarçou de camponês, He became a peasant, de pastor de a ovelhas. shepherd of sheep. E se você olhar If you look, no capítulo 1, versículo 7, chapter 1, verse 7, veja lá o que ela diz para ele. look what she says to him. Ali o capítulo 1 Chapter 1 representa o começo do represent relacionamento the beginning of the relationship entre eles. among them. Então veja o que diz lá. Look what it says. Veja só essa evangelista. Look at this. Ela diz assim: She says, dize-me tu, tell me, quem ama a minha alma, you whom I love, onde apacentas o teu rebanho? where you graze your flock, Onde o recolhes pelo meio-dia? and where you rest your sheep Amados, at midday. Salomão era o rei. He was the king. Ele não apacentava rebanho nenhum. He was a shepherd of sheep of Ele any flock. não recolhia rebanho ao meio-dia, ele era o He rei. didn't take care of flock at midday. Por que ela falou assim? Why she say that? É porque a Sulamita Because she conheceu ele met him. disfarçado de pastor. He was like a peasant, like E a ela se shepherd, apaixonou por ele. and she fell in love E ela amou ele, como diz aqui no versículo 7, And com she loved toda a him. sua alma, with all her soul, sem saber que ele era o rei. without knowing he was a king. Como que ele conquistou ela? How did he conquer her? Sem interesse, Without any interest, com amor puro, with pure love, com a amizade, with friendship, com a amizade with verdadeira. a truly friendship. Ela se apaixonou por She ele, fell in love porque ele foi amigo dela. because he became a friend. Você quer a sua esposa Would you like your wife apaixonada por você? fell in love for you? Seja seu amigo. Be her friend. Seja seu amigo. Be her friend. A amizade The friendship é o fator essencial is the essentially factor para qualquer casamento. for any marriage. Desenvolva
develop uma a amizade friendship, profunda profound, com a sua esposa. With your wife. E você vai ver and you will see os the resultados results que você vai colher that will reap no seu casamento. in your marriage. Amém? Amen. Olhe então para o seu lado. Look to your, besides you, look to your spouse now. Vamos ser amiguinho, vamos. Let's be a friend. Vamos ser amiguinho. Let's be little friends. Dá um beijinho, vai. Give me just a little kiss Dá now. um beijinho. Just a little kiss. Minha amiguinha. My dear friend, I love I you. love you. Eita glória de Deus. Amém, irmãos? Amen, brethren. Glória a Deus. Glory to Um aplauso God. para o Senhor. Can you clap your hand? Nós temos mais atividades hoje, eu não vou We estar have indo. more activities. I'm not gonna. A pastora também vai estar falando. My wife also, she's gonna be speaking. Mas eu quero já dizer uma coisa para vocês. I want to say something. Nos próximos The encontros, next encounters, eu vou estar indo um pouquinho mais fundo I will go a little deeper no livro de Cantares. in the book of Solomon. Não perca. Do not miss out. Os próximos encontros, Next encounters, não vai poder ter nenhuma criança child will not be allowed aqui para nós poder in falar. here, so we can go deeper. Amém? Amen. Então já se prepare. So get ready. Pastora, por favor. Pastor Andrea. E aí, So what? como estão agora os casais? How are you tonight? Nasceu aí uma amizade profunda? Did any friendship was born tonight? A amizade no casamento The friendship in the marriage. é uma arma poderosa, It is a powerful weapon. é uma estratégia It is a strategy que salvará o teu that casamento. will save your marriage. Eu quero dizer para a alegria das I want irmãs to tell to the joy of the women tonight que esta noite that tonight eu vou ser bem boazinha com I will be vocês. very good to you. A última vez vocês sofreram muito, Last time you suffered in my hands, mas eu creio que but vocês tonight colocaram em prática, amém? I believe you put in Deixa eu practice, right? perguntar para os maridos. Let me ask you to the husbands. Elas colocaram em prática? Did they behave? Meu Deus! Eu acho que eu me arrependi de trazer uma palavra fácil. Eu vou perguntar de novo, I'm dá going to uma ask to chance. the husbands again. Como estão How as irmãs este Are mês? the sisters this month? Are they good? Are they good? Eu creio que estão aplicando. I believe they are practicing. Então eu também vou ler em Cantares. So I'm going to read also in the same book, Song of Songs, Isto. Capítulo 5, Chapter 5, versículo 16. verse 16. Preste bem Pay atenção, attention. irmã. E My você, sister. homem, And you, dê man, bastante glória a gentlemen, Deus. the gentlemen, please make some noise as I talk. Olha só que coisa maravilhosa. Look what a wonderful thing. O seu falar His mouth is muitíssimo suave. sweetness itself. Sim, ele é totalmente desejável. He's altogether lovely. Tal é o meu amado e tal o This is meu my amigo. lover, this is my friend, Ó filhas de the Jerusalém. daughters of Jerusalem. Esta This é Sulamita falando sobre o seu marido. is Solomon's wife talking about him. O seu falar é muito suave. Olha Your mouth is sweetness aqui. itself. Ele é totalmente desejável. And he is altogether lovely. Este tal é o meu amado. Ela está dizendo, este é o meu amado. She's saying, this is my lover E o meu amigo. and my friend, Filhas de Jerusalém. daughters of Jerusalem. Ela está falando para as amigas, elogiando o marido dela. She's talking to her girlfriends about her husband. A Sulamita The Sunamite, this wife, deixava bem claro às suas amigas o amor, she made clear to her girlfriends about the love she felt, o prazer the pleasure, em ouvir a voz de Salomão. listening the voice of Solomon, her husband. E deixava bem claro And she a made todos clear to everybody que eles tinham uma amizade muito grande. that they had a great friendship.
Ela fazia questão de expressar verbalmente She just want to make sure to express verbally tudo que sentia por everything seu she amado. felt for her love. Ao contrário On the contrary, de muitas mulheres of que acham many women that think que se expressarem o seu amor por seu marido, to express the feeling for the husband, ele vai ficar convencido. he will be too proud. Mas você vai ver But you will see no decorrer deste estudo along the way que esta posição que Sulamita tomou that the position that this woman took só trouxe benefício para o seu casamento. just brought benefits to the marriage. Lendo os versículos em que Sulamita falava, As I read these verses as the wife spoke, ou ela falava sobre o esposo ou para o esposo. either if talk about the husband or to the husband, Vejo claramente I see clearly ela suprindo a linguagem de amor she's applying the language of love que é gritante em todo homem. that is loud and very neat in every man. Respeito e reconhecimento. Respect and recognition. Esta é a linguagem principal de todo homem. A linguagem This is de the amor. mainly language of every man. Respeito Respect e reconhecimento. and recognition. Ela com certeza She for sure sabia que knew isto that this deixava ele mais apaixonado e amiguinho dela. allow him to be very loved and very close friend to her. Eita Ela era uma glória! mulher She sábia, was a wise woman, virtuosa, virtuous, que sabia direitinho edificar a sua casa. that she knew correctly how to edify her home. Porque edificar a sua casa Because to edify her home é realmente is really encher o seu marido to fulfill your husband de elogios, of recognitions, de amor, compliments and love. fazer ele se sentir amado. Make him feel loved. Daí você edifica a sua So casa. you edify your home. Ela demonstrava tanto seu amor, mulheres. She demonstrates so much her love. Ela demonstrava tanto seu She amor, demonstrated so much her love, a sua amizade, o seu her friendship companheirismo and the companionship ao seu marido, to her husband, que no capítulo 5 that on the chapter 5, e versículo 9 de Cantares, verse 9, suas amigas perguntaram assim: her friends ask her, que é o teu amado mais que outro amado? how is your beloved better than others? Ó tu mais formosa entre as mulheres, Most beautiful of women? que é o teu amado mais que outro amado, How is your beloved better than others? que tanto nos conjurastes? That you charge us so? Em outras palavras, In other words, o que o teu marido tem de especial que os outros não têm? who does your husband have that my husband don't have? Que tanto tu fala, That que you tanto tu speak so much elogia? about and give so many compliments. Tu, uma mulher bonita, You a pretty woman, e fica se derramando, e fica aí se desfazendo na frente do teu marido, and e you fica are aí melting in love in front of your se husband, derretendo pro teu marido, e melting ele tem que os yourself for outros your não husband. têm. What does your husband have that the others don't have? Eu creio que estas mulheres I believe these women falaram com uma certa inveja, com um certo spoke with deboche, certain jealousy porque não entendiam que o relacionamento cristão é because they diferente. didn't understand that the Christian relationship is different. Com certeza elas estavam For com sure, they inveja were jealous. e não entendiam o jeito And realmente de They didn't get the way, dela tratar o marido desta maneira. the right way to treat the husband. Você já ouviu alguém dizer assim? Have you heard anybody say something like that? Ah, isso é demais. Oh, that's too much. Homem tem que ser tratado diferente, Men must be treated differently. porque se a mulher se derreter, eles pisam em cima. Because if the woman, the wife is too easy, they will step on it. Você já On ouviu her. isso? Have you heard anything like that? Este argumento This argument é de mulher sem sabedoria, is from an unwise woman que não conhece a palavra de Deus that do not know the word of God. e que nem o que a palavra de Deus ensina Not even what God's word teaches sobre relacionamento about the cristão. relationship, the Christian relationship. E além delas estragarem a vida delas próprias, And beyond the fact to destroy their own lives,
elas tentam influenciar outras ao mesmo These tempo. women try to influence other women on the same wrong practice. Você pode ver You can notice que toda mulher que age desta that maneira, every woman that acts like this, ela é infeliz no casamento. they are unhappy in the marriage. Mesmo ela achando que ela age certo, Even though they are thinking they are acting correctly, a vida dela mostra her life shows que ela está that she errada. is wrong. E além de estragar a vida delas, elas estragam Even a though, vida dos outros, né? and beyond to damage her own life, they damage the others' lives. E tem aquelas também And there are also some women que não elogiam that don't compliment e não valorizam o seu and marido don't value the husband por orgulho. because they are so proud. Você não é essa, né? You are not like that, right? Não? Huh? Porém a Sulamita não estava nem aí para as amigas. So the Shulamite, the Solomon's wife, Por didn't quê? care about their colleagues, their friends. Por que ela não ligava o que as amigas They falavam? didn't care what the other women talk about because Porque ela colhia os frutos de dos seus atos com o seu amado, they reap the fruits from her actions toward her husband, com seu amigo, né? Seu melhor her amigo. friend, her best friend. A mulher sábia The wise woman age como a palavra de Deus ensina acts like the God's word teaches. e não se constrange de ser diferente, She doesn't feel upset pois ela sabe que a to be vitória é different certa because she knows the para victory aquela que is age com certain sabedoria. for that woman that acts with wisdom. A intimidade de Salomão e Sulamita The friendship between Solomon and his wife era tão profunda, was so profound. a valorização que um dava ao outro chegava a ser extrema, se você ler lá. If you read the scripture, the value they give one to another was so deep they come to a point to be extreme. E o melhor de tudo, And best of all, a amizade deles their friendship marcava aquele relacionamento. marked the relationship. Salomão chama sua amada Solomon calls his wife de amiga a friend em 8 versículos. in 8 verses. Isso quer dizer This mention que ela era amiga de verdade. she was a truly friend. Ele se referia a ela, minha amiga. He referred to her, my friend. A gente só se refere a alguém, Sometimes we just refer to other person, o meu amigo, my friend, se ele é amigo de if verdade. he's truly your friend. Se realmente nós consideramos If you ele really amigo de consider that verdade. person a truly friend. E ele achava nela And that's uma why- amiga de verdade. That's why he sees on her a truly friend. Eles entendiam They understand que o casamento, that the acima de marriage, tudo, above everything, tem que ter amizade. must have friendship, Porque não basta because it's not enough se dar bem na cama. be successful in the bed. Tem que ser amigos. You must be friends. Não basta morar na mesma casa It's not enough to live in the same house, ou comer na mesma or eat on the mesa same table, ou ir para a mesma or igreja. go to the same church. Não. No. Tem que ser amigos. You must be friends. Não basta It's not enough ser be marido e mulher husband and wife se o casal if the couple não é amigos. is not friends, are not friends. Porque a amizade Because the friendship faz valer a pena make worth cada momento vivido each juntos. moment lived together. Pois há uma ligação profunda Because there is a profound entre os connection dois. between them. Existe uma cumplicidade, There's a partnership, desejo de ver o amigo feliz e a realizado. desire to see other very happy and succeeding. Sorrisos e brincadeiras Laughs prazerosos and jokes that brings pleasure fluem naturalmente flows naturally entre os casais amigos. between the friendly couples. O problema The problem é quando o casal não é amigo. is when the couple are not friends. Que o marido faz uma The brincadeira, husband make a joke, mas eles não são amigos. but because they're not friends, Então ela diz assim: she says, deixa de ser bobo, "Stop being stupid. criança. You are a Tu não child. cresceu? You never grown, Irmã, my sister.
Seja amiguinha do seu marido. Be a little friend of your husband. Deixa ele brincar Let him contigo. play with you. Deixa ele sorrir contigo. Let him laugh with Muitas das you. vezes Many deixa ele times, rir de ti. let him laugh Isso é about amizade. you. That's friendship. Porque quando nós temos um amigo, ele Because tem a liberdade When we have a friend, he has a freedom de chegar e brincar. to come and make jokes. De chegar To e rir come de and nós. laugh about us. Chegar e fazer uma piadinha. To come and make jokes. Agora quando o teu marido chega, But when your husband comes todo and amoroso, all lovely, querendo fazer uma gracinha, trying to be funny with you, você olha pra cara dele you look at him e diz, deixa de ser bobo, and say, rapaz. "Don't be stupid." Estúpido. Oh, stupid. Não, você não faz isso, né? No, I know you don't do this. É. Yes. Amigo But a friend is the one, é aquela pessoa que is está ali the person that is always there. para o que der e vier. Whatever happens, he's there. E a única maneira de se ter um And the only amigo way to have a friend é ser is amigo. being friend. Você planta o que colhe, né? Você não, You reap what you sow, ou você está querendo colher o que não plantou. or you want to reap what you have not sown. Seu marido só vai ser seu amiguinho Your husband will be your true friend se você for amiguinha if dele. you are his friend. Em Eclesiastes 4:10 diz: Ecclesiastes 4:10 says, se um cair, if one fall, o outro levanta o seu companheiro. if one falls down, his friend can help him up. Diferente de quando não há amizade no casamento. It's different when there is no friendship in the marriage. Porque quando não há amizade entre o casal, Because when there's a lack of friendship in the marriage, se um cair, if one falls, se errar, if they mistaken, falhar, fails, ou o outro or the other faz questão de pisar, want to step on it, detonar, destroy, humilhar humiliate o seu companheiro. her partner. Amigo é aquele que se importa de Friend verdade is the com one você. who cares about you, Quer te ver bem, want to see you happy, faz questão de te fazer sorrir. want to see you smiling and makes you smile. Sempre tem uma palavra de ânimo, Always had a word of encouragement, de of consolo, counseling, de autoestima. comfort, self-esteem. Você tá ali gordinha You were a little fat, e ele chega e diz, amor, tu and tá he say, linda. "Oh, honey, you are so pretty today. Eu me perco nestas banhas. I get lost in your fat." É uma palavra de autoestima. Yes, that's self-esteem. Saiba falar. Know how to talk. Marido, Husband, para sua amiguinha, for your little friend, que ela está fora do peso. that she's above the weight. Don't Veja say that. aquelas banhinhas. Forget about the little, the little fat. diga. Just say Que você ama aquelas banhinhas. that you love her little fat. Mas que ela ficaria mais linda sem banhinha. But even though you love the little fat, she could be prettier without the fat. E você, mulher, And you, woman, para provar lady, que é amiguinha de to show that verdade, you are his really best friend, fecha a boca e para de comer. close your mouth and stop eating too much. Amigo é aquele que te dá a maior força Friend is the one who encourages you e te diz que vai dar certo. and says everything's gonna be Que alright. tem prazer em arrumar um tempinho para passear contigo. That has find the time to get away. É aquele que escolhe as melhores palavras He chooses the best words para dizer que estás errada, to tell you that you are wrong, pois não quer ferir os teus because he sentimentos doesn't want to hurt your feelings, e nem perder a tua amizade. not even lose you. Escolha, irmão, Choose, as melhores palavras my brother, the best words para falar para tua esposa to describe your wife. que muitas das The vezes ela many está errada, times she's wrong, e você também. and you also Saiba falar com seu know esposo, how to talk to your com husband, seu amiguinho. your little friend. Quando você tem um amigo e ele está errado, When you have a friend and he's wrong, você não chega para ele e diz assim, you don't come and tell, eu já não te disse que tu está errado? have I told you you're wrong? Tu é. Vou melhorar a palavra. You are, let me put it this way. Tu és o quê? Que tu não consegue ver que tu estás fazendo tudo errado. Who are you that you are blind, you can see the wrong that you are doing? Tudo que tu
faz não dá certo. Everything you do, it doesn't work. Tu não presta pra nada. You are Nem useless. para fazer isto. Not even for this. Não, amigo não fala No, isso. friend doesn't talk like that. Amigo chega Friend comes, approaches, e diz assim: and says something like this. eu queria te dizer uma coisa. I would like to tell you something. Eu não quero de jeito nenhum estragar a nossa amizade. I don't want to destroy our friendship. Mas desta maneira está errado. But it's wrong like that. E seu amigo te ouve. And your friend listen to you. E às vezes você quer And sometimes you want que seu marido te ouça. that your husband listen to Se you. você não sabe falar com ele. But how come you want him to listen to you if you don't know how to talk? Aprenda a falar Learn com seu amiguinho. how to talk to your friend. E eu procurei no dicionário I searched on the dictionary o significado de amigo. the meaning of friend. Está escrito lá assim: It is written like this. amigo é sinônimo. Quer dizer, Friend means, fala comigo agora, afetuoso, talk to me, benigno, affectuous, have affection, benigno, that do well, companheiro. partner. Isto que é amigo. That's what means to be a friend. Have Afetuoso, affection, benigno do e well, companheiro. and be a partner. Daí eu quis saber assim, na So- ponta, né? So I want to know on the details O que é benigno? what the do well mean. Benigno Do well means é uma pessoa branda, bondosa. is a generous person. É você, irmã, branda e bondosa. You'll be Amém? nice and easy. Daí eu procurei Then- o que é afetuoso. Then I look what have affection. Affection means É uma pessoa terna, Is- afável, is a person propitious. que quer dizer meiga. Is a person who Querida. have merciful, benignant. E eu procurei também companheiro. Then I look what partner means. É aquele que acompanha. Is the one who is a companion. Mesmo quando você está cansado. The one who irmã. follows, even though when you're tired, Mas só para não deixar o teu marido vir sozinho para a igreja. but not to allow your spouse to come along to the church. Você diz assim, amor, You say, honey, eu estou muito cansado. I'm very tired. Cansada. I'm very tired. Mas eu vou contigo só para te não ir sozinho, But porque eu te amo. I'll join you just for you not to go along because I love you. Isso é companheiro, That's companionship. camarada, Be buddies, you é know. aquele que está sempre ao seu Those that lado. always besides you. E esta é você? Is that you, ladies? Irmãs, Sisters? seja afetuosa, Be affectuous. seja Have affection. terna, Be merciful. seja afável. Be favorable. Propitious. Por acaso, né? Quando nós pensamos em achar um esposo ou uma esposa, When we are looking for a husband or wife, não eram essas qualidades que nós queríamos? those are the qualities that we were looking for. Uma pessoa que fosse desse jeito conosco? Somebody like that. Mas você é desse jeito com o Well, seu are you marido? like that Com a sua esposa? with your husband or wife? Porque muitas das vezes nós queremos que os outros sejam isto para nós. Because many times we want that the other person be tender like that. Nós gostamos muito, nós mulheres, às vezes, de cobrar. Many times we like to Nosso charge marido. our husband. Você tem que ser meu You companheiro. haven't been my Você partner. tem que ser mais You amável. have been more, tender, Você tem que ser mais querido. more love, more lovely. Mas você, But you, você é igual aquelas éguas chucra. O homem chega e você dá patada. many times you are like horse that Não seja assim. you kick with the paws. É Don't be like verdade, não that. é? Às vezes ele chega todo queridinho e você dá uma patada. Sometimes he comes all affectionate and you attack him. Tem umas que até rosam, né? And some others do just like this. Eu sei disso. I know. É por isso que em Provérbios 17:17 That's why Proverbs 17:17 diz assim: it says, em todo tempo amo o amigo. 17:17, Provérbios 17 e a 17. friend loves at all times, E na angústia nasce o irmão. and a brother is born for adversity.
E Provérbios 18 e 24 In Proverbs 18:24 says, é mais profundo ainda. is even more profound. Mas há amigo mais chegado que o A irmão. man of many companions may come to ruin, Daí você consegue entender a necessidade da amizade no casamento? but there is a friend who sticks closer than a brother. So you understand the need of a friendship in the marriage. Somente um casamento que há amizade entre o casal Just a marriage that has a friendship é que é feliz e completo. that is happy and complete. Salomão chamou a Sulamita Solomon called his wife em Cantares 4 e 10 in Songs of Songs 4:10. de irmã e esposa. He called her sister and bride. Ele encontrava nesta mulher He found on his wife uma amiga, a friend, uma irmã a sister, e uma esposa. and a wife. O que que seu marido encontra em você? What your husband finds in you. Pense bem nisso. Think about this. Pense bem nisso. Think about this. O que o seu marido What your husband encontra em você? finds in you. Ele encontra uma amiga? He finds a friend. A amizade de vocês é tão profunda que ele muitas das vezes encontra uma irmã? Your friendship is so profound that he finds even a sister. Ele encontra uma esposa? He finds a wife. Pense bem nisso. Think about this. E é este nível It's in a such a level que todo casamento precisa atingir. that all marriage must meet. Em Colossenses capítulo 3 e versículo 12, In Colossians 3:12 says, diz assim: it says, revesti-vos de ternos afetos de misericórdia, get a clothing with mercy, bondade, goodness, de humildade, humility, de mansidão meekness, e longanimidade. and patience. Você vê que este versículo, You see this verse, ele é igual it is just like à tradução de amigo. the translation of friend. Revestidos de ternos afetos de misericórdia. Amigo é misericordioso. Be God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, Bondade, kindness, de humildade, humility, de mansidão, gentleness, de longanimidade. and patience. O versículo está falando da tradução da palavra amigo. That's the translation for friendship. E o melhor lugar And the best place para você viver este for you to versículo live this verse, não é na sua this casa, scripture is not at home. não é com seu marido, It's not with your husband. é lá na rua. It's on the street Que você tem que mostrar that you have to que demonstrate você é espiritual. that you are spiritual. Não, né? No, É na sua casa that's at your home. que você tem your que home. viver That you gotta este live versículo. This is scripture. É na sua casa com seu marido. With your husband, with your spouse. Porque você não vai ter autoridade Because nenhuma de you can have Deus an authority from God para viver esta palavra to lá leave fora, His word outside, para vir no púlpito to pregar come esta to the palavra, pulpit to preach this word, se você não vive esta palavra don't com live this seu word marido. with your spouse. Daí você mostra Then you demonstrate que você é espiritual. that you are spiritual. Quando você demonstra e vive este versículo com seu marido. When you demonstrate and live this scripture with your husband, Porque nós sabemos because we know que casamento, that marriage, você tem que se revestir you have to clothe realmente de todos os ternos afetos de misericórdia with com seu marido, com all sua the esposa, kindness and all the de compassion, bondade todos of os goodness, dias, every day, the de gentleness, humildade, humility. de mansidão. Você tem que ser mansinho, You have to be mansinho, humble, gentle, de longanimidade, and né? patience. O melhor lugar é The na best sua place casa. is in your home. Você precisa ser irmã, You gotta be a sister, a amiga que estima muito e valoriza o seu marido. the friend that estimate very much your husband. Ele precisa confiar em você, como está escrito em Provérbios 31. He needs to trust you, as Proverbs
31:11 says o coração do seu marido that the heart of the husband. está confiado nela. 31 quanto? 31:11. 31:11 says that her husband has full confidence in her Você precisa entender e respeitar and likes nothing of value. as limitações de seu marido. Respect your husband's limitations. Em Provérbios 17:9 diz que Proverbs 17:9 says, o que encobre a transgressão, 17:9, 19, he who covers over an offense busca amizade. promotes love. Então, um conselho: He is an advice. ignore certos defeitos de seu amiguinho. Ignore some defects of your husband. Encubra. A palavra de Deus diz Cover. que encobre as Cover transgressões, his que encobre os mistakes. defeitos, The que offense. deixa passar os The defeitos. one who let it Este go, busca amizade. that promotes friendship and love. Então ignore os defeitos do seu Just amiguinho ignore his offenses, para poder desfrutar so a you can amizade delight dele. the friendship of him. Porque a amiga verdadeira é aquela que você pode abrir o seu coração. Because the truly friend can open the heart, E seu marido pode abrir o coração and your dele com husband você. can open his heart toward you. Porque o amigo de verdade, Because the truly friend, a gente abre o we coração, open the hearts, tendo a certeza que ele vai entender knowing that he will understand e nos and ajudar help us e nos dar uma palavra de apoio. and give us a support. Com certeza foi isso que Salomão encontrou em Sulamita, Surely this was what Solomon found of his wife. para ele chamá-la tantas vezes de amiga. So he can call her so many times a friend. A amizade entre o casal The friendship among the couple traz segurança no casamento. brings security in the marriage. Pois você sabe que além de um esposo Because beyond the husband ou uma or esposa, a wife, você tem ali um amigo you fiel have a faithful ou uma amiga friend. fiel. Seja amiga befriend do seu esposo. of your husband, Seja amigo da sua esposa. friend of your wife. Porque como já falamos, Because as we spoke, só tem amigo the one that Aquele have que é amigo. friend knows that is friend. somente de uma amizade verdadeira Just from a truthful friendship é que nasce o verdadeiro respeito. that it borns a real respect. E o casamento baseado na amizade, And in the marriage based on the friendship, aonde cada um pode ser o que é, whatever who wanna be, whatever they wanna be, sem medo de julgamento, without judgments, é que o casamento se solidifica com respeito. that the marriage becomes solid with respect. Tem muita gente Many people que não deixa o outro ser o que ele é. don't want their partner be who he really is. Às vezes casa com um homem brincalhão, Sometimes I'm married with a man that likes, joke, e não aceita depois que ele brinque. and don't want him to make jokes and make you laugh. Às vezes casa Sometimes married to com uma mulher with a wife, alegre, a happy woman, que gosta de festar, né? Mas festar na presença de Deus, like mas to gosta de ser party, alegre com todo mundo. but like to party in the presence of God with people, E ele quer abafar. and he wants to suffocate her. Você não faz isso com um amigo. You don't do such a thing with a friend. Você deixa ele ser quem ele é. You leave him alone. Let it be who he really is. Você se apaixonou pela You fell in love to personalidade his personality, do seu marido e da of sua your husband esposa. and of your wife. Por que quer mudar agora? Why you want to change him? Porque você quer que seja do seu jeito. Why you want to be only on your way? Existe uma palavra para There is isso. a word for this. Egoísmo. Selfishness. Egoísmo. Selfishness. Deixe o seu marido ser quem ele Let your é. husband be who he really is. Deixe a sua esposa ser quem ela Let your é. wife be who she really is. Porque senão você vai ter ao seu lado Otherwise, you're going to be with you, a person uma pessoa frustrada, frustrated, sem alegria de estar contigo. unhappy to be with you. Porque quando está contigo, Because when you are together, tem que pisar em ovos para they não dar gotta walk problema. on the toes. Tem que ficar controlando. You will be very controlling, controlling
ao invés de ser prazeroso, daí estar ao seu lado, instead of to be pleasurous, se torna um to be with terror. you, become a burden, Se torna um terror. a horror, Porque você because you não aceita a don't personalidade accept his dele personality ou dela. or her personality. Talvez você já tentou de tudo Maybe you have tried everything para tornar o seu casamento feliz, to make your marriage a happy marriage, menos desenvolver uma amizade verdadeira no seu casamento. trying to develop a truly friendship. Faça hoje Do it today. do seu esposo, Of your partner, da sua of your esposa, spouse, o seu best friend, do seu melhor amigo, aquele que você respeita, the one that you respect, aquele que você entende, the one you understand, aquele que você é companheiro, the one that you are partner with, aquele que você quer ver the feliz, one you want to see happy. para que vocês possam viver So you can live together, o casamento, the marriage, o romance the perfeito perfect romance, que Cantares de Salomão the descreve. Song of Songs described. E daí então, And from this day on, depois de desenvolver uma amizade after gostosa no seu develop a casamento, very pleasant friendship in your marriage, daí você pode then recitar you will practice Cantares de Salomão, Song of Songs, capítulo 1 e versículo 2. chapter 1 and verse 2. Se você é baiano, If you are baiano, você vai dizer assim: you're gonna say something like, ó gente, bichinho, oxente bichinho, vem aqui me dar um beijo na boca, homem. vem aqui me dar um beijo na boca, mulher. Fale como você falaria. Você é baiano? Eu já perdi o baianês, meu senhor. Não perdeu, não. A gente fala pra Karina como seria um baiano falando. Tem que ter uma carajé pra falar direito. Né? É cá meu cheiro. Vamos? Dá um beijinho, bichinha. Ei, pastor, como é que é um catarinense lá de Florianópolis pedindo um beijo? That's Ah, mulher, me tasca um beijo. Meu Deus do céu, que loucura! that's the regions. Ei, deixa eu ver aqui. That's the regions in Brazil. The way they talk in Brazil. Beijo-me aqui. In Spanish, Esses homens são radical. Ô, loucura! these men are so radical. Beijo gostoso, meu amor. Give me a sweet kiss, my love. Esse é paulista, viu? Goiano, um beijo Meu pro Piquinho. Deus do céu! O goiano, um beijo pro Pô, tá Piquinho. com vergonha! Quem mais? De que lugar vocês são? These people are too ashamed. Minas, como é que o mineiro pede um beijo? How a mineiro ask for a kiss? O mineiro come quieto, pastor. A mineiro eats quiet. Dá um beijo, senhor. Essa não? Essa eu não esperava, é verdade! Ensina esse homem a falar, guria! I didn't see that coming. I didn't see that coming. Ensina ele a falar uma coisa enquanto come, tá louco? Da onde vocês são? Where are you from? Santa... E você que Santa Catarina? Minas and Santa Catarina. Vem. Dá um beijinho aqui, ó. Beijo, amor. Give me a kiss, my love. Mas na verdade, irmãos, depois que você desenvolve uma verdadeira amizade But com seu truly, marido, after you develop a real friendship with com a sua your esposa, spouse, você tem liberdade You para have the freedom. falar como você quer. to speak as you like to, Porque existe casamento because there's some marriages que é tão sério, that are so tão sério, serious que o marido não tem nem liberdade That- para pedir um beijinho. that the husband don't feel free to ask for a kiss. Não tem liberdade para chegar They don't feel e free to abraçar come and hug and kiss ou passar a mão na mulher. or Tão bom uma passada de mão or assim. caressing Maria. your wife. It's so good when you caressing your wife. E muitas das vezes não tem liberdade. Sometimes it doesn't have any Porque freedom não há amizade verdadeira. because there's not a truly friendship. Não há descontração no casamento. There is no fun time É aquela in coisa the marriage. séria, It's everything monótona. serious, dead and boring.
Mas Deus te trouxe aqui esta noite But God brought you here tonight para te dizer: to tell you, desenvolve a amizade com develop teu your casamento, friendship with your spouse. porque isso será saúde Because there will be a health para o teu casamento, to your marriage. trará alegria, You will bring happiness trará prazer em vocês dois Pleasure. ficarem juntos. and you to be together. Amém? Amen? Teremos aqui novos amiguinhos. We're going to have new friends here tonight. Amém. Amen. Então esta é a palavra desta noite. That's our word for Nossa tonight. ministração, That's the Foi mais uma ministry. Goes uma once again. estratégia And strategy para salvar o teu to casamento. save your marriage. E a estratégia é a amizade no And the casamento. strategy is friendship in the marriage. Se ponha de pé neste momento. Please stand up. Estaremos orando pelo seu I'm going casamento to pray for your marriage e ministrando and ministering as bênçãos do the Senhor sobre o blessings seu from casamento, God over your marriage. quebrando toda a ferramenta Break preparada every weapon formed against you, contra o seu casamento. against your marriage. Mas faça a sua parte. But do your part. Desenvolva a amizade Develop the friendship do seu relacionamento. of your relationship. Next time, Próxima vez, nós estaremos falando we're going to be talking sobre about o amor the love de Sulamita e Salomão. the love of the Shunammite and Solomon. Só vou dar assim um aperitivo. I'm just going to give you a little dessert. Irmãs, Appetizer, I'm sorry. An appetizer. irmãs, The ladies, vocês estão perdendo para a Sulamita. you are losing for the Shunammite. Você já leu Cantar de Have you Salomão? read Song of Songs? Você vai acreditar Can you believe que ela convidou Salomão that she invited Solomon para ir para o matinho, to go to the woods para lhe dar todo o amor dela to para give ele? all her love to him? Como você é careta, irmã. How you are, Você é careta, irmã. how you are old-fashioned. Sulamita convidou Salomão para dar uma The voltinha no meio do Shunammite mato, invited Solomon to go to the para woods. dar to todo have some o seu fun amor para in the ele. woods. Leia lá, é a palavra Read de it. It Deus. is in the word. A referência qual é, pastor? Eu não tenho aqui não. Mas preste atenção, vai ler Cantares de Salomão para trazer vida Read the book of Solomon to bring life para o seu to your relacionamento. relationship. Vai ver lá o que é relacionamento de You will see verdade. what really relationship is. Amen. Chapter 7, verse 11 and 12 of Song of Chega em Songs. casa e vai ler correndo. Read at Irmão, home. chega em casa e assinala ali em vermelho. Põe na geladeira, irmão. Highlight Escrito it. ali para Post irmão that on the ver. fridge so Este you can remember mistério. this mystery. Amém? Amen. Neste momento, então, vamos orar por você. So let us pray for you. Pastor, eu quero convidar o senhor para estar orando neste I momento want to pelos invite casais. Pastor Wilson to pray for the couple. É agora, né? Somebody want to go to the woods right now? Look there. Eita glória. I heard it. Eu quero que vocês, né, abracem aí a sua esposa, o seu esposo. Queria chamar aqui também, já que eu já quero aproveitar aquele casalzinho já que vão noivar hoje, é isso? I wanna É isso? take advantage and call Não fale, não Eva. Vem cá aqui na frente. Aqui call Fábio. Fábio and Eva, they are engaging tonight. They will be engaging tonight, and we wanna celebrate the engagement. I like the shoes. Look at Baiana é chique, rapaz. Vigia. Os pais da Eva eu quero aqui na frente também. Por favor. Eva's parents, please come forth. Eu e a pastora, nós vamos estar representando os pais do Fábio. E aqui nós somos, né? Myself and my wife will be representing Fábio's parents. Somos mesmo aqui nesse lugar. We really are this place. Eles para cá e nós para lá. Nós vamos estar orando agora pelos casais. We will be praying for the couples. E eu já vou estar orando And também also I'll be introducing o Fábio
Fábio e and Eva, Eva. e depois ele vai colocar um anelzinho no seu dedo. They're gonna put the rings Eita glória! in the fingers. Feche seus olhos. Close your eyes. Pai querido e amado, neste Dear momento, Fatherly, Heavenly Father, this moment, falamos a tua palavra. we spoke your word, Ensinamos, Senhor, Teaching. para esses casais, these couples, diretrizes de como são, guidance, how is, de como é o relacionamento how a que a relationship tua palavra diz, is supposed to be according to your word, com amizade, com as profunda a amizade. profound friendship, Uma amizade na qual eles têm a liberdade a friendship that they have a freedom para estar se to be relacionando com o outro, relating one to another, abrindo o seu coração open their hearts, e vivendo o melhor and live the deles best para o casamento deles. for their lives. Pai, que eles possam Father, aplicar let they apply a tua palavra, these principles esses ensinamentos and these teachings nos seus in casamentos, their marriages, para que eles possam ser so abençoados they can be blessed cada vez mais, more and more, cada vez mais more and more na tua in your presença. presence. Pai, nesta noite Father, tonight nós estamos nos regozijando. we are rejoicing O ourselves irmão Fábio with Fabio e a irmã Eva and Eva estão dando esse passo that they are taking this step para o seu relacionamento, for this relationship, para que eles possam mostrar que estão com seriedade so they can demonstrate they are serious diante da igreja before the church e diante de ti. and before you. Nesta hora, At this eu moment, quero abençoar I want to o bless noivado deles the engagement e que em nome de in Jesus the name of Jesus. eles possam They can be progredir progress neste plano in this plan para estar se casando to be getting married e recebendo and mais uma vez receiving one more esta bênção this blessing da tua parte para a vida deles. for their lives. No nome de Jesus. The name of Jesus. Amém. Amen. Amém! Glória a Deus! Eita glória. Vai sair agora o negocinho aí? Vai? Will the thing come out? Eita glória. Uau. Você não vai ferir. Já pediu. Bota o microfone na boca, cadê? Aqui. Tá, ele já quer na outra. Ele já quer botar na outra mão. Fala aí. Quero primeiramente agradecer a Deus I want to thank God por ter me abençoado to bless me nesses últimos tempos. in this last time. Valeu a pena esperar. Was worth to wait. Quer casar comigo, Eva? Will you marry me? Esse é goiano! Glória. Aleluia. Oh, meu Deus. Dá alegria, alegria! Traz o lencinho de papel, rápido. Yes. Guardanapo, vai guardar Fábio. mesmo. Yo le doy muchas gracias a Dios I thank God so much colocado a você em minha vida. to put you in my life. E eu sei que você me vai ser muito feliz. And I know it's gonna make me very happy. Você vai querer casar. Will you marry me? Yes. Fire! Pentecost. Sou o próximo! Nós agora é só alegria, tá? Vamos estar jantando agora, os irmãos vão estar servindo o jantar. Now they're gonna serve a E dinner. depois nós vamos ter um momento de descontração aqui. And then Os casais podem dançar, na We're gonna presença do have Senhor. a fun Tá? time afterwards. Mas agora nós vamos estar Now we're gonna jantando. have serving the dinner. Have a good time. Pode. Todo
sentimento.